Muito bem, pessoal. Então, a nossa aula de hoje tem como objetivo, primeiro, apresentar as questões da atividade 5 aí do nosso curso de Física 2. Detalhar alguns aspectos e já encaminhar a resolução de vocês. Tá? Então, temos aí, primeira questão, refere-se à videoaula que já está disponível para vocês, tá? Vai ficar aqui no link desse vídeo também. Você sabe o que são ondas sonoras? Lá nessa videoaula, se você assistiu, você certamente já viu, é apresentado um modelo teórico para a propagação de uma onda sonora no ar. Na verdade, poderia ser em um líquido, né? E até mesmo num sólido. Afinal de contas, as ondas mecânicas, que nós chamamos de som, elas se propagam nesses vários meios. E o modelo teórico é representado aqui nessa imagem. Então, lá na videoaula, a gente detalha esses elementos todos, tá? E a questão vai se referir exatamente a isso. Com base na videoaula, identificar quais são os elementos, quem são, e o que são os elementos físicos aqui presentes, não é? E explicar o significado físico de cada um deles. Né? O que é esse C aqui? Esse C se chama região de compressão, esse R de rarefação. Né? São elementos que ajudam a entender como essa onda é constituída e se propaga, certo? E aí também a gente mostra lá na videoaula que a onda sonora é melhor descrita considerando a pressão do meio, né, enquanto ela vai se propagando. Essa pressão se altera, né, em regiões consecutivas, o que mostra que a onda está se propagando. Então, no fundo, a onda sonora é uma onda mecânica longitudinal de variação de pressão de um meio, seja o ar, a água ou um sólido em que essa onda estivesse propagando. Tudo isso está detalhadinho lá na videoaula que eu indiquei. Né? Videoaula, então, você sabe o que são ondas sonoras? Então, um vídeo curtinho, 8 minutos mais ou menos, né, em que a gente detalha isso. Segundo item dessa questão, enuncie em um parágrafo como se pode caracterizar fisicamente o que é uma onda sonora. Um resumo, um parágrafo que resuma todo esse modelo que a gente descreveu aqui, tá bom? Então, lá na videoaula também você vai encontrar esse resumo. Instrução para a questão 2. Aqui refere-se à segunda videoaula, na sequência. Propagação e qualidades do som. Vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui também, tá bom? Então, a questão 2, você vai assistir antes a videoaula Propagação e qualidades do som. Então, a questão 2 vai tratar exatamente daquilo que é mostrado na videoaula. Um procedimento experimental para que nós possamos visualizar, entre aspas, enxergar uma onda de pressão. Né? E isso é feito através desse dispositivo que aparece aqui, que esse aqui é antigo, né? Hoje já existem mais modernos, é um osciloscópio. Ele tem basicamente uma tela que vai mostrar um formato de onda. Esse formato de onda reproduz as características da onda sonora de pressão, não é? Então, aqui no caso, nós temos, olha só, dois diapasões próximos, aqui você tem um microfonezinho, peraí, aqui você tem um microfone que está conectado ao dispositivo. Então, o som, que é uma onda mecânica, vai ser convertido em sinal elétrico e esse sinal elétrico vai gerar essa forma de onda que aparece na tela do osciloscópio. Essa forma de onda mostra as características fundamentais da onda de pressão, que é o som, não é? Sua amplitude, sua frequência, o período, etc. Os elementos fundamentais da onda. Então, dessa maneira, a gente diz que pode visualizar a onda de pressão. Né? Claro que, entre aspas, já que é uma transformação de uma coisa em outra do ponto de vista estritamente físico. Nós transformamos uma onda mecânica num sinal elétrico, mas esse sinal elétrico carrega as mesmas propriedades ondulatórias, frequência, amplitude, período, comprimento de onda, etc., que a onda original, que é a onda sonora, o som. Nessa imagem, então, vê-se uma onda sonora produzida pelos diapasões, cuja equação é da forma 1. Né? Aqui temos pressão, é a pressão do ar próximo ao diapasão que está vibrando. Né?
Vamos voltar devagarinho lá na imagem da questão. Olha lá, tá? Então, o diapasão vibra, então esse dente aqui, ó, faz um movimento oscilatório para frente e para trás, e, consequentemente, o ar vai ficar mais denso, mais denso, menos denso, nas regiões vizinhas. Isso significa aumento e diminuição de pressão, não é? Então, essa variação de pressão é traduzida pela equação de propagação da onda, né? Então, aqui mostra como a pressão no ar muda para uma certa distância da fonte, x, e em função do tempo, não é? Então, P igual a seno de kx menos ômega t. Lá do nosso estudo de ondas mecânicas, a gente viu, se estivesse estudando onda numa corda, a equação é muito parecida com essa, né? Só que lá o que a gente mede é y, né? Variação da posição dos pontos da corda, não é? Será igual a amplitude seno número de onda k, ômega frequência angular. Essencialmente, é a mesma equação. A única diferença é que no caso de uma onda sonora, nós medimos preferencialmente a variação de pressão no ar ou no meio em que essa onda está se propagando. O formato da onda, em termos matemáticos, é o mesmo que nós já conhecemos lá das ondas numa corda, por exemplo, né? A equaçãozinha 1 pode ser usada para descrever a propagação de uma onda sonora, tá? Então, isso eu detalho na videoaula que eu indiquei, e aí vem os itens da questão 2 propriamente. Então, olha lá, numa aula experimental, naquele experimento que eu mostrei na imagem anterior, quem realizou o experimento mediu para aquele diapasão, vibrando lá, produzindo uma onda específica, os dados indicaram que se pode montar essa equação de propagação da onda, né? Então, vê lá, pressão no ar próximo ao diapasão, no caso, próximo ao microfone, que vai lá para o aparelhinho chamado osciloscópio. Aqui temos 25 milipascals, né? O que seria isso? Exatamente, olha lá, a amplitude da onda, né? Então, o valor máximo da pressão gerado por essa onda sonora é 25 milipascals. Seno, K, número de onda, então K é 4,3 metro a menos 1, menos ômega T. Nesse caso, o ômega vale 1,47 vezes 10 a 3 radianos por segundo. Então, você já tem todos os elementos da onda aqui fornecidos. Sobre essa situação, 3 estudantes afirmaram: o comprimento de onda vale 1,46 metros, a frequência 446 Hz. Nas condições do experimento, a velocidade do som no ar vale 342 metros por segundo. Ou seja, retirar da expressão 2, dessa equaçãozinha, né, geral de propagação daquela onda que está sendo estudada, quais são essas grandezas aqui que decorrem dos elementos, né, que aparecem na equação 2. Né? Então, você vai achar o lambda. Como é que a gente acha o lambda? Né? Então, o lambda está relacionado com o número de onda K. Não é? A gente já sabe que K é 2π sobre lambda. Então, conhecendo K, 4,3, você acha naturalmente o lambda. Frequência F, 446 Hz, verdade? Bom, como é que eu vou descobrir isso? Vamos ver na equação da onda, o que aparece lá? Ó. Ômega. O que é ômega? Frequência angular. 2π sobre período ou 2π vezes a frequência. Não é? E de ômega vale 1,47 vezes 10 a 3. Então, daqui, claro, você tira a frequência tranquilo. E, por último, saber qual é a velocidade do som no local do experimento. Bom, velocidade do som não aparece explicitamente na equação de propagação da onda. Mas vamos lembrar, toda onda periódica obedece à equação geral, seja ela qual for. Velocidade, comprimento de onda e frequência. V igual a lambda vezes F. Então, se você conhece já o comprimento de onda lambda, conhece a frequência, o V sai direto. Né? Então, aí você consegue testar se de fato a velocidade da onda no laboratório, lá onde está sendo feito o experimento, é ou não 342 metros por segundo. Atenção! O que eu peço aqui? Você deverá explicar por que cada uma dessas que você vai julgar é verdadeira ou falsa. Então, a 1, verdadeira? Explique lá por quê. Falsa? Explique também. E assim, as 3. Tá?
Item 2, com base na videoaula, apresentar um resumo objetivo e fisicamente completo sobre os termos seguintes. Então, lá na videoaula, que vai estar disponível na descrição deste vídeo, a gente apresenta conceitos que são o chamado espectro audível, altura de um som e timbre, que são duas qualidades fundamentais de toda onda sonora. Quem conhece música vai identificar lá muitas coisas que quem é músico aí, ou toca, ou aprendeu alguma coisa sobre música, alguns elementos que vocês já usam, né, intuitivamente, vocês vão ver que fisicamente tem uma razão de ser, certo? Então é muito interessante, né, para quem gosta de música, ver essa parte lá. Então esses 3 conceitos aqui estão lá na segunda videoaula. Então o que eu peço? A partir dos elementos que você vai ter lá, fazer um resumo objetivo, né, dessas três ideias aqui, tá bom? Questão número 3. Bom, agora a gente vai fotografar, pegar lá a tela do osciloscópio, lembra? Onde aparece o desenho da onda mecânica que é convertida em sinal elétrico. Então, os 2 diapasões que apareceram lá naquela imagem, vê lá. Na tela do osciloscópio, a gente consegue identificar essas 2 ondas, tá? Então, foram registradas as ondas geradas pelos 2. Então, tá aqui. Onda do diapasão 1 é essa, e a onda do diapasão 2, o som gerado por ele, é essa daqui, tá bom? Então, vê lá. Pressão em Pascal, que é a escala, então 12, 6, menos 12, e temos no eixo horizontal, vê lá, o tempo. Muito cuidado aqui, tá? Ó. ms, milissegundos, milésimo de segundo, 10 a menos 3 segundos, tá bom? Normalmente, na escala de tempo, como a frequência do som é relativamente alta, não é? Então é melhor a gente trabalhar com tempo em milissegundos, né? Aí simplifica a representação. Então aqui tem, ó, 1 milissegundo, é 1 milésimo de segundo. Então quando você for usar dados temporais aqui, lembrar disso, tá? O tempo está em milissegundos. Após analisar o gráfico, julgue como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes, tá bom? Então tem lá, afirmação A. O som 1 é mais alto que o 2. Aqui eu estou usando o conceito, a qualidade do som de ser alto. Lembra aí que eu falei que quem gosta de música vai identificar essas ideias? Sons altos e baixos, graves e agudos, não é? Então, a partir dos gráficos, dá para a gente olhar diretamente, dá para saber qual dos 2 sons aqui é o mais alto, é o mais agudo dentre eles, tá? Segundo conceito, segundo a afirmação, o som 1 é mais intenso. Intensidade tem a ver com a energia que a onda transporta. Se o som é mais forte ou mais fraco, tá bom? Então, olhando também as características gerais do gráfico, não precisa fazer cálculo nenhum. Só por comparação direta entre os 2 formatos dessas ondas aí, a gente já consegue saber. Terceira afirmação, eles apresentam timbres distintos. A gente vai ver lá na segunda videoaula o que é o timbre. E você já viu isso aqui, né? No momento de resolver a 3, você já terá visto lá o conceito, a ideia física de como identificar o timbre de um som. Na sequência, quarta afirmação, o som 2 é mais agudo. Então, uma ideia de grave e agudo que já me referi, tá bom? Então, assim como você fez na anterior, você vai dizer em cada uma se ela é verdadeira ou falsa e por quê, com base nos elementos do gráfico. Então, questão bem tranquila, bem conceitual. Daí por diante, vê lá. Eu vou apresentar para a resolução de cada questão na sequência um texto introdutório, apresentando as ideias fundamentais que eu quero explorar na questão. Então aí, leia o texto 1 para responder a questão 3, tá? Então o texto 1 trata de 3 conceitos. Velocidade de propagação do som, do que ela depende diretamente. Claro que eu posso obter a velocidade se eu conhecer o lambda da onda e a frequência, mas isso é uma determinação indireta. Diretamente eu quero saber quais são os elementos da fonte sonora e do meio que afetam a velocidade do som. Por isso é necessário um texto mais específico. Segundo conceito, o que é a intensidade de um som? E nível de intensidade. São 2 coisas distintas. Uma é intensidade, outra nível de intensidade.
E aí eu vou apresentar para vocês os elementos, né? Mostro aqui velocidade do som em vários materiais. Você vai ver que nos sólidos, né? Por exemplo, lá no alumínio, vê lá, 5.100 metros por segundo. Nos líquidos, menor, né? E nos gases, menor. Exatamente porque também a densidade, a proximidade relativa dos constituintes desses meios varia, né? Os sólidos maior densidade, então menor proximidade entre as partículas, e assim isso aumenta para o caso dos gases. Então, nos gases, as partículas, em média, estão mais distantes. Então, a transmissão da onda vai se fazer com velocidade menor, né? Então, esse é um aspecto qualitativo. Em termos quantitativos, vê lá, a gente pode demonstrar, e nós vamos fazer isso na última unidade, quando a gente estudar termodinâmica, a gente vai ver que é possível mostrar que, dentro de certas condições, que a velocidade do som, né, no caso dos gases, por exemplo, do ar, obedece à equação 1. Velocidade do som é raiz quadrada de 1,4 pressão atmosférica sobre ρ. ρ é a densidade do ar, tá bom? Então, a gente pode demonstrar isso usando ideias de termodinâmica, é o que nós vamos fazer lá na última unidade. Porém, essa expressão que é geral, para o intervalo de temperaturas que a gente normalmente trabalha, né, menos 30 a 30 graus Celsius, dentro dessa faixa, essa expressão fica simplificada por uma variação linear, né, equaçãozinha de primeiro grau. VS 331,4 mais 0,607T. Esse T aqui é a temperatura Celsius. Então, vamos supor que no laboratório, a 20 graus Celsius, você vai fazer uma experiência com uma onda sonora. Como saber aproximadamente, com uma aproximação bastante razoável, qual é a velocidade do som no laboratório? Basta substituir na equação 2, né? Temperatura de 20 graus, faz a continha, o resultado que você encontrar é a velocidade do som naquele local para aquela temperatura. Claro que fora dessa faixa, aí temos que usar a relação número 1, tá bom? O que mais? Segundo conceito, intensidade de um som. O que é a intensidade de um som? De uma onda em geral, taxa temporal, taxa no tempo, por segundo, com que a energia transportada pela onda, nesse caso onda sonora, flui através de uma superfície, né? Como mostra aqui a nossa imagem. Então tá aqui, ó. Você tem um alto-falante, então ele produz uma onda sonora que é tridimensional, se o alto-falante tem um tamanho apreciável, né? Ela se propaga em todas as direções. Vamos supor que você tem uma janela aqui, a uma distância D, certinho? Como saber a intensidade do som nesse local, nessa janela? Bom, a gente tem que contabilizar isso aqui, ó. A cada segundo, quanto de energia atravessa essa área da janela, certo? Isso corresponde a uma determinada intensidade, que eu estou chamando aqui de zero. Se a gente estiver mais longe, o que vai acontecer? Vê lá, se eu estiver numa distância 2D, a área aqui em que a onda sonora vai se espalhar, ela é maior. E pelo desenho a gente vê que ela é 4 vezes maior, né? A dependência aqui é de proporção com quadrado. Dobrou a distância, a área em que a onda se espalha fica 4 vezes maior. Só que é a mesma energia, agora espalhada numa área 4 vezes maior. Então a intensidade é 1/4 do que era antes, não é? Tem a mesma energia espalhada numa área maior. E assim vai acontecer à medida que a gente se distanciar da fonte, não é? Então, se eu tiver agora uma distância 3D, o triplo, o que acontece? A área em que a onda sonora, a energia dela está espalhada é 9 vezes maior que a área original, né? Janelinha lá perto do alto-falante. Então, é a mesma energia, agora espalhada numa área 9 vezes maior. Intensidade, então, se torna 1/9 do que era no início. Isso a gente sabe do experimento diário, né? Essa janela pode ser seu ouvido, certo? Então, nesse caso, se você está perto do alto-falante, vê lá, você capta uma intensidade zero. Você se afasta do alto-falante, aqui está o seu ouvido, tá vendo? Só que a energia que saiu lá da caixa está se espalhando pelo seu ouvido e por uma área bem maior. Então, você vai perceber nesse local uma intensidade menor, você percebe o som mais fraco. E assim por diante, à medida que você se afasta da fonte. É essa a ideia física de intensidade. Agora, em termos específicos, se eu quiser calcular diretamente essa intensidade,
em termos dos fatores da fonte, por exemplo, lá do alto-falante, qual a relação física que eu posso usar? Relação número 3. A intensidade, lembrando que, como eu mostro aqui, ó, vê lá, ela é medida na unidade watt por metro quadrado. Por quê? Você contabiliza energia por segundo que atravessa uma área. Energia por segundo é joule por segundo. Área é metro quadrado. Joule por segundo, watts. Então, watt por metro quadrado é a medida de intensidade. Então, para obter a intensidade em watts por metro quadrado, diretamente, com dados da fonte e do meio, a gente usa a relação 3. Intensidade igual a A ao quadrado sobre 2 ρVS. Quem é A? Olha só. A é a amplitude da onda de pressão. Ah, certo. Quem é ρ? Ρ é a densidade do meio, né? Do ar, da água, do meio em que a onda sonora estiver se propagando. E Vs é a velocidade do som nesse meio, se é na água, no ar, em que meio for. Certinho? Então, vê só. Som mais forte, som mais intenso, né? É o som cuja onda de pressão tem maior amplitude. Depende do quadrado da amplitude dessa onda. Lembra lá naquela segunda questão, quando eu coloquei no gráfico duas ondas dos diapasões e perguntava num dos itens lá qual era o mais intenso, mais forte? É aquele que tiver maior amplitude da onda de pressão, certo? Então, aqui, quantitativamente, se eu souber a amplitude da onda, densidade do meio e velocidade do som no local em que esse som está se propagando, fazendo esse cálculo, com unidades do sistema internacional, o resultado que eu vou encontrar são watts por metro quadrado, que é a medida de intensidade, então, desse som, dessa onda sonora. Agora, em muitas situações práticas, e aqui tem uma coisa muito interessante, ao invés de usar o watts por metro quadrado, que é uma unidade que só quem estuda engenharia e física entende, em termos, por exemplo, de legislação, é mais conveniente se usar o chamado nível de intensidade de um som, que é medido numa unidade que certamente você já viu por aí, é o famoso decibel. Ah, tá. Então, para saber se um som está muito intenso, você tem duas alternativas. Ou você calcula diretamente em watts por metro quadrado a intensidade desse som, ou então, como acontece nos casos do dia a dia, se usa o chamado nível de intensidade. Um depende do outro, né? Evidentemente, voltando devagarinho, né, para você não ficar tonto aí, tonta. Evidentemente que quanto maior o número de watts por metro quadrado de intensidade, maior será o N, né, o seu número de decibéis, certinho? Pois bem, como é que esse N, nível de intensidade sonora, é calculado, como é que ele é calculado diretamente? Pela expressãozinha número 4. N número de decibéis é igual a 10. Esse 10 aqui é porque nós vamos usar decibel, né? Então aqui, fator 10. Log, esse log é logaritmo. Logaritmo na base 10. Então, na sua calculadora, você sabe, tem log e ln, tá bom? Então, na definição do N, do número de, no nível de intensidade sonora, número de decibéis, o cálculo é feito com o modo log, de I dividido por I0, certo? Quem é I0? I0 é uma constante chamada limiar de audibilidade. É a menor intensidade de som que o nosso ouvido consegue detectar. Então, é um valor padrão fixo, tá? Então, I0 sempre vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E quem é I? I é a intensidade do som que você está avaliando, né? Então, vamos supor, por exemplo, que aí na sua vizinhança, né, alguém lá de madrugada esteja fazendo uma festa daquelas de arromba, né? E está com som lá, com caixa de som estridando as suas paredes. Aí você tem o direito, pela lei, né, de convocar a autoridade policial para intervir na situação. Ora, como é que resolve se o som está muito intenso ou pouco intenso? Existe um dispositivozinho, né? Hoje, até celular tem um programa que você pode instalar nele que faz essa leitura, né? Então, o programinha vai ler a intensidade do som, que está vindo lá da fonte, né? Essa daqui, ó. Né? Para cada fonte, conforme a amplitude,
vai ter uma determinada intensidade, um número de watts por metro quadrado. Então, o aparelhinho lê isso e o programa matemático, né, que está acoplado nele, faz esse cálculo aqui. Divide a intensidade, número de watts por metro quadrado daquela fonte de som que você está investigando, por 10 a menos 12, que é a constante zero, tira o logaritmo disso, calculadora, multiplica por 10, o resultado é o número de decibéis, correspondente ao chamado nível de intensidade daquela fonte. E é esse número que aparece lá na legislação, né? Então, quando a autoridade policial chega lá com um aparelhinho para fazer essa medida, esse aparelhinho se chama decibelímetro, né? E lá na lei diz, né, qual é a faixa de nível de intensidade admissível, né, num local específico, num horário, né, a tal lei do silêncio e tudo mais. Isso tem que ser medido, porque o que é intenso para uns pode não ser para outros. Então tem que ter um parâmetro completamente objetivo para fazer isso, né? E esse parâmetro é N, né? Então lá o aparelhinho faz esse cálculo aqui, faz a medida da intensidade da fonte, número de watts por metro quadrado, e faz o cálculo para obter, então, o número de decibéis correspondente, tá? Aliás, decibéis, viu, gente? Você já deve ter ouvido decibéis aí, mas está errado, tá? Porque bel é nome próprio, nome de uma pessoa, nome de um engenheiro do final do século XIX para o XX, tá bom? Então é decibéis, né? Que seria o correto. Certinho? Então, para cada som, conhecendo o I, intensidade dele, divide por I0, que é 10 a menos 12, tira o logaritmo, multiplica por 10, o resultado é o número de decibéis de intensidade. Essas ideias, então, ó, você vai aplicar na questão 3. Aqui é feito um experimento lá de biologia, biofísica, veterinária, né? Você vai estudar lá o uivo de um animal, né? De um lobo. E aí, o microfonezinho vai lá para o osciloscópio e o osciloscópio mostra essa forma de onda, tá bom? Então tem lá pressão, né, em MPa, milipascals, tempo em milissegundo, como eu já comentei. E aí você vai analisar aqui os elementos, né, que você pode tirar desse experimento. Ele é realizado a 14,2 graus Celsius, lá o local onde está sendo feita a medida. Qual é a velocidade do som? Lembra que no texto lá a gente apresentou as relações para se obter a velocidade do som em função da temperatura? Então, para esse valor de temperatura, você volta lá no texto e vê qual a relação que você vai usar para calcular a velocidade do som, tá bom? Frequência desse som e o comprimento de onda. E isso, claro, você vai obter agora a partir dos dados do gráfico, né? No gráfico aqui estão indicados elementos suficientes para você achar isso. Lembrando, amplitude é o valor máximo, né, de pressão nesse caso. Então, seria a amplitude aqui 18,5 milipascals. O período você vai ler na escala de tempo. Lembrando que tempo para uma oscilação completa, uma ondinha completa, é o período, né? Então, você tem lá uma crista e um vale aqui, ó. Tá vendo? Uma onda completa, então é o período dessa onda. Sabendo o período, você sabe a frequência, né? Lambda, você já tem a velocidade, tem a frequência, calcula o lambda direto, sem problemas. No item 2, escrever a equação da onda. Lembra lá aquela equaçãozinha da pressão? É amplitude seno de kx mais ou menos ômega t mais a constante de fase, igualzinho acontece lá nas ondas senoidais. Aqui eu sugiro, né, você adotar a constante de fase como sendo zero. As outras grandezas, a amplitude, número de onda K, frequência angular ômega, você vai calcular com os dados que você já tem, né, do primeiro item. Então é escrever a equaçãozinha com essas grandezas. Item 3 e item 4 vão explorar a ideia de intensidade. Lembra? Aqui, ó. Qual a intensidade do som gerado pelo lobo? Adote rho do ar igual a 1,25. Né? Então tá tranquilo, né? A gente viu lá. Vamos voltar aqui devagarinho, para você não ficar tonto aí. Veja lá. Aqui, ó. Relação número 3, quando você quer a intensidade diretamente. Então depende da amplitude ao quadrado, densidade do meio, ρ, e velocidade do som no local. Repara que você já tem todos esses elementos aqui. Né? Olha lá. Velocidade você já sabe, amplitude você olhou no gráfico. Agora cuidado, viu, gente? Olha as unidades do sistema internacional, tá? Milipascal é milésimo, 10 a menos 3, tá?
na hora de substituir. O que mais? Rho. Veja lá, o Rho já está em unidade do sistema internacional. Ó, quilograma por metro cúbico. Então, o Rho não tem que fazer nada, 1,25. Substituindo, então, você vai calcular, você vai obter a intensidade do som lá produzido pelo lobo, em watts por metro quadrado. No item 4, a gente quer saber agora o seguinte, qual o nível de intensidade sonora? Decibéis, não é? Aí você vai aplicar lá a relação número 4 que a gente comentou agora, tá vendo? O I você já sabe, e 0, né? É o limite de audibilidade, é constante, 10 a menos 12, então vai ser o valor que você encontrou dividido por 10 a menos 12. Calculadora, faz a conta, tira o logaritmo na sua calculadora, multiplica por 10. O resultado é o número de decibéis do nível de intensidade do som emitido pelo lobo. Item 5. Responda e explique. Se o microfone for posicionado a uma distância 4D do animal, qual será o nível de intensidade? Cuidado aqui, isso é uma pegadinha, tá? Uma pegadinha porque, veja lá, o lobo, esse gráfico aqui foi medido, né? Foi obtido para uma distância D. O que vai mudar se o microfone for colocado a uma distância 4D? Lembra lá do texto? Bom, vamos voltar lá no texto. Olha lá a nossa imagenzinha, né? À medida que você se afasta, a intensidade captada em cada local se torna menor, variando com o quadrado da distância. Então, se eu tiver aqui a 4D, a intensidade vai ser quantas vezes? 1 sobre 4 ao quadrado, né? 1/16 da intensidade original, tá bom? Isso é a intensidade, fica 16 vezes menor. Mas o que eu estou perguntando lá naquele item 5? Voltando lá, para você não ficar tonta, veja lá. Qual será o nível de intensidade captada pelo microfone? Então, primeiro, vê lá. Você vai ter que encontrar para uma distância 4D qual é a intensidade. 1/16 daquela que você já calculou, certo? Com essa agora, 1/16 daquela lá, você faz a continha, você substitui lá no N, né, para obter os decibéis, né, correspondentes, tá bom? Então, aqui eu estou perguntando o N, né, em decibéis. Na sequência, texto 2 agora para responder a questão número 4. O texto 2 é um texto curtinho e vai tratar de um fenômeno muito importante, muito interessante, que é a chamada difração de onda. O que é difração de uma onda? Vê lá, já coloca aqui para você. Ó. Um fato que você já deve ter presenciado, ainda que não o tenha percebido. Você pode ter, né? Ter acontecido com você e você nem notado que fisicamente é um fenômeno característico. Sob certas condições, todas as ondas, tá? Sejam ondas na superfície da água, no ar, ondas sonoras, ou até as ondas eletromagnéticas, inclusive a luz, ondas de rádio, telecomunicação, elas podem contornar obstáculos. É isso, basicamente, que nós chamamos de difração. Vê aqui dois exemplos muito concretos que você talvez já tenha visto. Olha só. Essa imagem número 1 é uma foto aérea, certo? Ela é tirada lá com o Google Terra, né? O Google Earth. Então, lá de cima, o satélite tirou essa foto aqui. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma praia, tá vendo? Isso aqui é uma cidade, né? São casas. E aqui a gente tem a água do mar vindo para a praia. Aqui a gente tem 2 muros de espécie de barramento, né, da chegada de água para quebra de onda, certo? Então tem uma abertura aqui. Então a onda vem do alto mar, ao chegar aqui ela encontra essa abertura. E olha só o que acontece. Essas cristas da onda, a frente de onda era plana, tendo comprimento lambda. E olha só o que acontece depois que passa pela abertura. Né? Você vê que a onda contorna a abertura e se propaga para cá também, sendo que a direção original dela era essa, né? Então, ela tem a propriedade de contornar o obstáculo. Esse efeito aqui é chamado de difração. E isso acontece também com outras ondas, com todas, na verdade, dentro de certas condições. Esse é o objetivo da questão. O segundo exemplo aqui é com uma onda sonora. Né? Você tem Pedro e Paulo, um muro. Todo mundo já presenciou isso. É possível conversar com a outra pessoa, mesmo tendo um muro, né, de obstáculo, porque a onda sonora é capaz, dentro de certas condições, de contornar o muro, certo? Só que tem um aspecto interessante. O Paulo não consegue ver o Pedro, né, dependendo da altura do muro. Por que isso acontece? Então,
Isso vai acontecer e a condição fundamental está determinada aqui, né? Se vai ou não acontecer a difração. Depende da relação entre a dimensão do obstáculo e o comprimento de onda. Volta lá na nossa imagem 1. Né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a largura da abertura por onde a onda vai passar. Se essa abertura for comparável, não tem que ser exatamente igual, não, mas próximo do lambda da onda, então a onda se difrata bem. O mesmo acontece aqui. Essa onda sonora tem um comprimento, tem um lambda. Se esse lambda for comparável à dimensão do obstáculo, por exemplo, o tamanho do muro, a onda consegue contornar. Se acontecer do lambda ser muito maior, então não há difração, certo? Então, a difração vai ser evidenciada se o D, dimensão do obstáculo que ela pode contornar, for comparável ao lambda. Então, a questão 4 vai explorar exatamente isso, né? Eu dou dados do som emitido por Pedro, a luz emitida por ele também, né? O corpo dele reflete luz. E a questão fundamental é essa daqui. Além das velocidades, né, do som e da luz, explique de modo claro e completo por que Paulo consegue ouvir a voz de Pedro, mas não consegue vê-lo, né? Como você bem sabe. Você já passou por esse experimento, né? Você conversa com alguém atrás de um muro suficientemente alto, você ouve a pessoa, mas não a vê. Ou seja, o som consegue contornar o muro, mas a luz emitida pelo corpo da pessoa não. Por quê? Tudo tem a ver com essa relaçãozinha aqui. A gente precisa conhecer qual é a dimensão do muro e qual é o lambda de cada onda. Se eles forem próximos, comparáveis, acontece a difração. Né? O que você vai perceber? Você vai ter que calcular os lambdas, né? Da luz e do som. Você vai perceber uma diferença enorme entre eles. É isso que vai explicar por que a gente consegue ouvir a pessoa atrás do muro, mas não consegue vê-la. Além disso, o segundo item muito legal também. Os dois irmãos moram em um sítio separado da cidade próxima por uma montanha. Eles conseguem captar muito bem as estações de rádio AM, aí eu dou a frequência típica, né? Em torno de 1000 kHz, mas não recebem os sinais de FM, frequência típica de 100 MHz. Explique qualitativamente e quantitativamente por que isso ocorre. Aí eu coloco aqui para você um videozinho, muito curto, tá? Um vídeo de 1 minuto, que faz uma ilustração, um diagrama físico, né, da propagação de ondas de rádio, contornando ou não uma montanha, chegando até uma casa, que seria a casa dos irmãos. Você vai ver que tudo depende da difração, né? Uma dessas ondas consegue contornar a montanha e a outra não, né? E tudo tem a ver com a relação do lambda com a dimensão, com a altura da montanha nesse caso. Tá? Então, essa é a explicaçãozinha, o vídeo está lá para ilustrar isso. Vídeo curto. O texto 3 para a questão 5. O texto 3 trata do chamado efeito Doppler, que também é um efeito sonoro muito importante, que está ilustrado nessa imagenzinha aqui. Tá? Então, a moto, se deslocando para a esquerda, certo? Gera ondas que vão se propagar em todas as direções. Esses círculos desenhados aí, né? Essas frentes de onda, são as cristas, os máximos de pressão dessa onda. Você vai notar uma coisa interessante, olha lá. As cristas que chegam à pessoa A estão mais próximas do que as cristas que chegam à pessoa B. Por que isso acontece? Isso é o chamado efeito Doppler, e tem uma consequência muito interessante, que é exatamente isso aqui, ó. Como a frequência é a razão V sobre lambda, lembrando, né? Como o meio é o mesmo, o som produzido pela moto se propaga com a mesma velocidade, né? Em todas as direções aqui. Então, a única coisa que está mudando, como a gente viu no diagrama, é o lambda. Olha lá. Aqui, ó. Lambda é a distância entre dois máximos, duas cristas. Então, em relação à pessoa A, o lambda do som está menor. Em relação à pessoa B, o lambda está maior. Não é? Consequência disso, a frequência captada do som fica diferente para as pessoas A e B. A e B perceberão o mesmo som vindo da moto com uma frequência aparente ou maior ou menor, né? Conforme aproximação ou afastamento. É isso que é chamado de efeito Doppler. Para você ter uma visualização mais concreta da coisa acontecendo, já que ali é uma figura estática, eu coloquei um videozinho aqui, que é uma espécie de desenho animado, tá? Que mostra para você, muito bem diagramado, esse efeito, tá?
Ele está em inglês. Você clica lá no botão de legendas para aparecer o texto, se você tiver como traduzir, tá bom? Mas não é obrigatório traduzir. Você vai ver que o texto é bem didático, o vídeo é bem didático, ele é feito para ilustrar o fenômeno, né? Cuja ideia eu já dei, o texto está dando essa ideia. Ao assistir o vídeo, você vai ver isso que eu comentei de maneira bem concreta, bem ilustrada. Então, o objetivo é esse, é ilustrar o fenômeno para você. Se você quiser ou conseguir traduzir, melhor ainda, tá? É um inglês bem básico, já que é um vídeo educativo, tá bom? Você não vai ter dificuldade para entender o principal, não. Mas o essencial é visualizar, enxergar a representação do fenômeno. E aí vem a parte quantitativa, né? Como é que você vai medir a frequência que cada observador mede, aquelas pessoas lá. Qual é a frequência do som da moto que chega no ouvido delas? O cálculo é feito com essa expressãozinha número 5. E aqui eu detalho os elementos, né? F0 é a frequência real que o motociclista está ouvindo, né? E VS e VF são velocidades do som e velocidade da fonte, que no caso é a moto, certo? Então, conhecendo esses dados, você sabe a frequência que cada observador vai captar, né? Relação número 5. Aí tem convençãozinha de sinais, eu explico aqui quando é que você usa mais e menos. E a gente pode usar isso também, olha só que interessante, deixa eu já passar aqui para a questão 5, vê lá. E isso explica também uma coisa que você deve ver no dia a dia, né? Já deve ter visto. É a medição de velocidade de carro infrator por radar. Você já deve ter visto em filme, né? Ou em matéria jornalística. Então, tá o carro passando lá, o cara aponta um radar móvel. Como é que o radar sabe a velocidade do carro? Né? Através desse diagramazinho. Né? Então, o radar emite onda para o carro em movimento, o carro em movimento devolve uma onda, reflete. Só que essa onda refletida vem de uma fonte em movimento, então ela vai ter variação de frequência, né? Efeito Doppler. E aí, o que, que vai acontecer? O programinha lá do aparelho vai medir isso aqui, ó. Qual é a variação de frequência produzida pelo movimento do carro que está se aproximando da viatura da polícia, né? E é essa medida que vai indicar, no fundo, olha lá, se a velocidade da fonte, que é o automóvel, está acima de um valor ou não. Então, o radar de mão funciona basicamente de acordo com a equação número 6, certo? Então, coloco todos os parâmetros aqui, e a questão 5 vai ilustrar as duas situações. No item 1, velocidade da moto, a frequência do som da moto captada pelos observadores, né, aquelas duas pessoas que aparecem na primeira imagem, usar a relação número 5, e aqui a relação número 6 para saber qual é a velocidade desse carro, certinho? Que está se aproximando da viatura. Então, todos os parâmetros para usar na relação 6 a gente coloca aí no texto da questão. Finalmente, o último textinho para a questão número 6, que são os fenômenos de interferência, ondas estacionárias e modo de vibração de uma corda, tá bom? Então, um experimentozinho que você pode fazer com a mola, aquelas molas malucas, né? Mola de brinquedo, certo? Você prende uma extremidade da mola lá na parede ou em outro obstáculo, e a extremidade livre você vai produzir uma onda. O que, que vai acontecer? A sondinha vai chegar até o obstáculo, parede, por exemplo, e vai voltar, certo? Se você continuar fazendo o movimento o tempo inteiro, o que, que nós vamos ter? Ondas indo e ondas vindo, voltando. Quando elas se encontram, já que tem onda num sentido e no outro, acontece o que nós chamamos de superposição ou interferência das ondas. E, basicamente, há dois tipos de interferência, a chamada construtiva e a destrutiva. Ou as ondas se somam ou elas se aniquilam, se destroem, né? Claro que a gente tem que visualizar isso, já que é um efeito de movimento, certo? Por isso eu coloquei esses videozinhos aqui, tá bom? Todos eles também têm caráter ilustrativo. São experimentos feitos em laboratório, gravados. São vídeos curtos para você visualizar o fenômeno acontecendo, tá bom? Então é assistir aos videozinhos. Esses dois aqui também são os modos de vibração, tá? Esses dois aqui vão mostrar isso que a foto está mostrando, tá vendo? Essa foto é estática, então você não consegue perceber o movimento, como ele acontece de fato. Por isso eu coloquei esses dois videozinhos aqui para ilustrar o que acontece na imagem número 2. Para você produzir essas maneiras de vibrar da corda, a frequência requerida é dada por essa relação, né? Onde V é a velocidade dos pulsos na corda e L é o comprimento dela, certo?
Então, se eu quero produzir 2 ventres, eu tenho que fazer uma frequência F2, V sobre L. Se eu quero que na corda se produzam o que a gente chama de ventre, ventre é essa barriguinha aqui, certo? Então, aqui tem 3 ventres, né? 3V sobre 2L, e assim por diante. Nesses 2 videozinhos aqui, isso é feito em laboratório, né? São vídeos curtos que mostram o efeito, o fenômeno acontecendo. E aí vem a questão 6, a nossa última. Olha lá que legal. Aplicar isso para um instrumento musical, né? Então tá um violão, aí os dados do violão, etc. Então, no primeiro item, eu peço para calcular qual a velocidade dos pulsos na corda. Nós já sabemos isso lá da atividade 4, você fez lá, né? O itemzinho que a gente indicou. Velocidade dos pulsos na corda, raiz quadrada de F sobre μ, né? Força de tração e densidade linear. Isso a gente já comentou lá na atividade 4. Então, aqui são dados, né, os elementos da corda, né? O comprimento dela, o L, a massa da corda em gramas e a força que está esticando a corda, né? Força F, tá bom? Então, substituindo direto aqui, você encontra o V. Cuidado só com unidade, né? Centímetro tem que ir para metro, sistema internacional, e grama para quilograma. O resultado que você vai encontrar é velocidade em metro por segundo, né, dos pulsos caminhando na corda. No item 2, qual a frequência fundamental do som que ela produz? Quando você dá simplesmente um movimento na corda, você não faz nenhuma posição, né, como dizem os violinistas, ou seja, você dá um pleon na corda e deixa que ela vibre. Como é que ela vai vibrar? Vamos voltar lá no item 5, olha lá. Tá vendo? Quando você dá um pleon na corda, né, um pleon, você não faz nenhuma posição, nenhuma pestana, coisa que o valha, olha lá, se você simplesmente fizer um pleon na corda, ela vai vibrar assim. Esse é o chamado primeiro modo de vibração fundamental. Qual é a frequência? Olha lá, frequência nesse caso é V sobre 2L, né? Certinho? Agora, se você prende o dedo lá no meio da corda e dá um outro pleon, ela vai vibrar. Uma parte vibra para lá, outra para cá. Então, a frequência já seria outra. Mas eu estou perguntando sobre a primeira frequência de vibração. Tá? Então, você já tem ali a expressão para frequência, né? É exatamente o que eu perguntei aqui. Só calcular. É o V dividido pelo L, né? L é o comprimento da corda. No item 3, pergunta teórica. Agora você vai fazer a pestana. Volta lá, volta lá. Você vai botar o dedo aqui, nesse traste, e a parte da corda que vibra é só essa, né? Prender o dedão aqui, dar um pleon aqui, então a corda vai vibrar só nesse comprimento, né? Então, o comprimento é 60, aqui tem 12, então a parte da corda que vai vibrar são 48 centímetros. Mudou o comprimento dela. Aí eu pergunto se a frequência agora, o F1, é mais aguda ou mais grave. Só saber se a frequência vai ficar maior ou menor. Item 4, eu vou falar de uma aplicação, pode ser usada para estudar concreto, madeira e tal, que é o ultrassom. Você injeta ultrassom, uma onda, né, dentro da peça que você quer estudar, e lá é formada uma onda com essa configuração, por exemplo, né? Depende da frequência do ultrassom que você está usando. Com base nas medidas aqui, você pode encontrar qual a velocidade do ultrassom dentro da peça, de madeira ou de concreto. E isso vai indicar para os engenheiros o estado dessa madeira, a estrutura interna ou do concreto, se for o caso, tá bom? Então, basta analisar a figurinha, você tem frequência, daqui você tira o lambda, ó, né? Então calcula o V concretamente de maneira bem objetiva. Então, até a próxima aula e bons estudos.